Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada As Obras da Carne, onde nós estamos aprendendo com a palavra de Deus aqueles problemas crônicos da minha e da sua vida, e que nós só conseguiremos vencê-los estando firmados em um único lugar, que é em Cristo Jesus. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 11. E hoje a palavra de Deus exortará o meu e o seu coração acerca do egoísmo. Filipenses capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Abaixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, mais uma vez, Deus, nós como igreja estamos reunidos nesse lugar, e nesse momento, Pai, estamos novamente com a Tua palavra aberta em nossas mãos, e nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que Ele nos guie, Pai, em meio a esses versos, para que nós consigamos, Pai, compreender todas as verdades aqui contidas, que a Sua palavra, Pai, penetre no mais profundo do nosso coração, que nós possamos, Deus, sair daqui bem melhor que nós entramos. E muito obrigado por esse privilégio, Deus, que nós temos em Cristo Jesus, de poder estar aqui de forma livre, Deus, te louvando, bendizendo o Teu nome e aprendendo acerca da Tua vontade. Pai amado, essa oração que fazemos de forma alguma é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos sobre a obra da carne, conhecida por dissensão, que tem o significado de falta de concordância com algo ou com alguém, divergência, discrepância, estado de litígio, desavença, conflito ou disputa. Vimos muitas implicações que esse pecado traz na minha e na sua vida, e vimos também as graves consequências que a dissensão causa e como nós devemos agir segundo a ótica de Deus para deixar de ser uma pessoa que causa dissensões dentro, mas também fora da igreja. E hoje nós iremos tratar sobre uma outra obra da carne que também está presente, e muito presente, está enraizado na minha e na sua vida. Um pecado que é sorrateiro, que causa danos muitas vezes irreversíveis na vida daquele
que o cultiva, que é o egoísmo. Egoísmo. Meus irmãos, uma coisa é fato: numa medida ou na outra, eu e você, nós somos, agimos, nos comportamos como egoístas. O egoísmo, ele é uma obra da carne que leva ao individualismo e falta de amor. O egoísta, ele só consegue ver a si mesmo. O seu eu vai estar acima de tudo, ao ponto de, numa conversa, falar eu tantas vezes, mas tantas vezes, que demonstra que de fato quem está em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, eu não estou falando de mundo, eu estou falando de igreja, amém? A palavra grega que Paulo usou nesse texto de Gálatas 5, onde ele coloca lá as obras da carne, é eriteia, que pode ser traduzido também por ambição, egoísmo e rivalidade, dependendo da versão aí da sua Bíblia. O sentido é a busca pelos próprios interesses, que vai provocar invariavelmente conflito entre as pessoas. Em algumas versões da Bíblia, foi traduzido também por discórdia, em outras por sentimento faccioso. Mas as traduções mais atualizadas traduz por egoísmo, ou ambição egoísta. Meus irmãos, a sociedade capitalista que nós estamos inseridos, que nós vivemos, nos oferece como uma opção libertadora desse capitalismo egoísta qual nós vivemos, mas que na verdade promove o egoísmo algumas vezes em escala muito maior e pior na minha e na sua vida. O que dizer então do sistema que muitos tentam promover ao longo da história do mundo, o socialismo, o comunismo? Isso é pior, porque vende uma imagem de humildade que não passa de promoção de puro egoísmo. Meus irmãos, e essa coisificação, ou seja, tratar como coisas, por exemplo, as pessoas, vem desvalorizando o ser humano e o comparando como se fosse mercadorias. E isso aqui já foi anunciado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo 3, de 1 a 2. Preste atenção. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Amarão a si mesmos. A gente vê. Judas também alertou sobre o comportamento egoísta das pessoas nos últimos dias. Judas 1,16. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca oferece coisas muito arrogantes, adulando pessoas por puro interesse. Enfim, tudo isso aqui já foi revelado por Deus aos servos do passado e se faz muito presente nos dias de hoje, na minha e na sua vida. E se tem uma coisa que eu e você nós não podemos negar, é que em alguma medida, diante de alguma circunstância, diante de algum interesse, nós também agimos de modo egoísta. E o mundo aí fora, ele vai dizer que ser egoísta é um meio de garantir uma melhor sobrevivência, garantir certos prazeres, certos privilégios, satisfações pessoais, que se for abrir mão em favor do outro, como que eu e você seremos taxados por esse mundo? De tolos. De tolos. E Deus vem e diz a mim e a você: egoísmo é uma obra da carne.
Egoísmo se opõe à vontade de Deus para mim e para você, como igreja de Cristo. Meus irmãos, hoje nós veremos lições preciosíssimas da palavra de Deus, para que nós tenhamos condições de combater esse pecado do egoísmo na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você não feche. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que vencer o egoísmo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Leia comigo o verso 3 de Filipenses capítulo 2. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele já estava preso, ele já estava na prisão. Paulo vai elogiar os filipenses por sua fé genuína em Cristo. Paulo se alegra e expressa sua gratidão pelo companheirismo que tinham para com ele, mas também ele aproveita o que? Para dar conselhos, ensinamentos preciosos sobre a humildade que prevalece sobre o egoísmo. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é sobre sentimentos positivos. Lê comigo o verso 1 agora, Filipenses. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão. Meus irmãos, uma pessoa que tem controle sobre o sentimento do egoísmo, geralmente é uma pessoa que nutre em seu coração o quê? Sentimentos bons. Sabe que em toda e qualquer situação, a pessoa sempre tende a olhar o quê? Com positividade para a circunstância. Paulo usa a expressão aqui, se há, duas vezes de modo explícito nesse verso, e mais duas vezes de modo implícito. Como se dissesse: se você concorda que o que Cristo nos ensinou, ele é de suma importância, se somos consolados nesse mundo, pelo amor que ele declarou naquela cruz por mim e por você, se estamos em comunhão com ele e com a igreja, através do seu Santo Espírito, se sentimos compaixão com o próximo, no mais profundo do meu e do seu coração, como é que eu posso ser uma pessoa negativa, uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta nessa vida? É impossível, é impossível. Se dentro do meu coração só há espaço para o que vem de Deus, naturalmente o que não vem dele ocupará menos espaço a cada dia. Se Deus é bom e meu coração está cheio dele, só restará o que? Coisas boas e esperança que ficarão o que? Melhores ainda. Esperança que isso pode melhorar e muito. Qual o sentido de ser egoísta se o que está bom irá melhorar mais e mais a cada dia? Não tem sentido algum em ser egoísta, pelo contrário. Quem está bem com Deus deseja que o outro também esteja. E isso, presta atenção, e isso independente do que o outro seja, do que o outro faça ou do que o outro possua. Amém, irmãos? O segundo ponto que Paulo vai falar aqui é sobre pensamentos bons. Está no verso 2, leia comigo. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Uma pessoa com sentimentos positivos, com Deus no seu coração, naturalmente vai ter o quê? A sua mente renovada.
e o seu modo de pensar totalmente modificado, de modo que não vai haver mais espaço para pensamento negativo. Meus irmãos, uma pessoa egoísta leva em conta sempre a comparação entre o negativo e o positivo, quando ela vai tomar alguma decisão motivada pelo egoísmo do seu coração. Pode ver. E se esse bom for melhor para mim do que para o outro, beleza. Se for o contrário, aí não. E Paulo está dizendo, se o que eu disse no verso 1, nós acabamos de ler, se há em seu coração, se temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo ânimo de vida, pois é o mesmo amor que vem de Cristo Jesus, não tem como ter pensamentos ruins, motivações ruins, que nos levam a agir com egoísmo. Pois o Evangelho é a maior prova de que em Cristo não há egoísmo. Não há egoísmo. E olha, e vamos combinar eu e você. Se tem uma pessoa que poderia ter agido assim sem problema algum, é quem? É ele. E o terceiro ponto que Paulo nos traz aqui está no verso 3. Acompanha comigo. Paulo vai falar sobre modéstia. Leia comigo o verso 3. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa egoísta, ela é modesta? É claro que não. Para um egoísta, a palavra eu tem um significado diferente do que o Evangelho ensina. Cristo disse para matarmos o nosso eu a cada dia. É ou não é? Mas o que o egoísta faz? Ele não mata. Ele não mata. Ele promove o seu eu. Meus irmãos, egoísmo, orgulho, vaidade, rivalidade andam de mãos dadas na vida daquele que é egoísta. De mãos dadas. Pensa comigo, numa conversa, você está conversando com uma pessoa que você já percebeu que ela é extremamente egoísta. Como que ela se comporta no bate-papo? Aí a pessoa está falando sobre algo interessante que ela fez, ou algo, talvez algo desastroso que aconteceu com ela. E o egoísta, mediante a isso, motivado pelo sentimento de perda. Mais de perda do que? De atenção no meio da conversa. O que ele faz? Se o assunto como o outro é bom, se o assunto com ele é espetacular, ele vai dizer, não, mas isso aí não é nada. Você tem que ver como é que eu faço. Você tem que ver como é que eu falo. Você tem que ver como é que eu ajo. Você tem que ver como eu, é tudo eu. É tudo eu. O egoísta, ele não consegue conversar sem se colocar superior ao outro, seja um assunto positivo ou um assunto negativo. Se o assunto ruim, ele vai dizer assim, isso aí não é nada. Você tem que ver o que aconteceu comigo. Esse carro que você capotou e acabou com tudo, você tem que ver o meu carro que eu capotei. Tem que ver o que fazem contra mim. É só comigo, é só contra mim, ou seja, eu de novo. Eu de novo. A história do outro ser mais interessante, chamar mais atenção, ser mais digna de crédito que a minha, para um egoísta, meus irmãos, isso é o fim. Isso é o fim. Ele não suporta. Ele não suporta. E isso está ligado diretamente com o que Paulo vai falar sobre o ponto seguinte, o quarto ponto, que é sobre o altruísmo. Leia comigo, verso 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Meus irmãos, altruísmo, para quem não sabe, é o contrário de egoísmo.
Altruísmo é o contrário de egoísmo. Uma pessoa altruísta, ela se preocupa mais com o bem-estar dos outros do que com ela mesma. Mas olha que interessante que Paulo diz nesse verso aqui, ó. Não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. E aqui nós temos que saber separar muito bem essas coisas. Temos que saber separar. Nós nos preocupamos com as nossas coisas? Sim, com certeza. E essa preocupação é sempre sem motivação egoísta? Nem sempre. Nem sempre. Nós pensamos de modo egoísta quando se trata dos nossos assuntos. Isso é fato. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui bem comum. Pensar. O INSS marcou a minha consulta para daqui 6 meses. Nossa, eu estou batalhando essa consulta já faz 6 meses. Mas um amigo meu, muito amigo meu que trabalha lá no posto, né, disse que talvez conseguiria passar a gente na frente dos demais, por conta do que? Na amizade que eu tenho com ele. Geralmente, o que a gente faz? Eu e você, vamos lá. Olha, meu amigo, muito obrigado por sua intenção, mas eu tenho que pensar nos outros, nos demais. É assim que a gente age? Meu caso é urgente, eu sei, mas com certeza deve ter casos com muito mais urgência que o meu. Então, não, deixa seguir normalmente. É assim que eu e você fazemos? Não. Nós saímos com aquele sentimento que quem tem amigo, quem tem amigo tem tudo. Olha que bênção de Deus na minha vida. Isso aqui vai ser um exemplo bem corriqueiro, bem comum. Porque se nós fôssemos abrir para as demais áreas da nossa vida, a gente ia ficar a noite inteira aqui falando. Sabe o que é isso? Esse comportamento? É não confiar em Deus. Não confiar em Deus. Acha mesmo que se não for para a sua hora, se não for a sua hora de ir para a glória, Deus não vai dar um jeito de você ser atendido? Você crê realmente nisso? Não é a minha hora ainda, e eu dependo de Deus. Você acha que Deus não vai intervir por você? Sim. Ele vai abrir uma oportunidade que você vai ser atendido, sem precisar do nosso sentimento de levar vantagem em tudo. Se alguém, pela questão de analisar o seu caso e colocar em prioridade, meus irmãos, isso não depende de eu e você barganhemos com ele. Deixa Deus trabalhar isso. Deus sabe do meu e do seu coração, da minha e da sua necessidade. Meus irmãos, se preocupar com as nossas coisas, mas lembrar que tem os outros também, isso é altruísmo. É o contrário de egoísmo. Amém, irmãos? Amém. Agora Paulo vai tratar do 5º ponto, que ele vai falar sobre o exemplo a ser seguido. Lê comigo os versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Meus irmãos, vamos lá, vamos fazer um exercício agora. Pensa comigo. Jesus Cristo, nós sabemos pela revelação da palavra de Deus, que Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, detentor de todo o poder. Tudo que existe foi criado pelo poder da sua palavra. Credenciais a Ele não faltam. É ou não é? E eu e você? Vamos lá. Quem que nós somos? Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Mas nós preferimos o quê? Pecado. Pecado. E o que consequentemente nos tornou o quê? Vamos lá.
promíscuos, impuros, lascivos, idólatras, feiticeiros, inimigos, iracundo, invejoso, herege, bêbado e por aí vai. Pensa comigo, você já imaginou se lá nas alturas do céu, em meio à eternidade, Deus Pai, Cristo Jesus, o Espírito Santo do Senhor, quando falavam entre si, porque são 3 pessoas, amém, irmãos? Falavam entre si, lá nas alturas dos céus, sobre quem deveria morrer por conta desse povinho aí, que se perdeu, por conta dos nossos pecados. Se Cristo dissesse assim: eu simplesmente sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, morrer por causa desse povo, Pai, não dá, né? Você acha? Não, esse povinho não dá. Muito mais fácil, faz assim, Pai, ó, acaba com tudo e refaz de novo a criação. Já parou a pensar? Ele podia fazer isso? E ele assim o fez? Não. Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, se humilhou ao ponto de se tornar carne. Veio ao mundo como eu e você. Ele teve que ser cuidado, amparado, higienizado, alimentado, zelado, para que na hora certa passasse por toda a humilhação, por todo o escárnio, por toda a dor que seu julgamento e a cruz trouxeram para ele. Pior de tudo, o próprio Pai deu as costas a seu filho, agonizado, abandonado, morto, ali, naquela cruz. E tudo isso por causa de que, ou melhor, de quem? De quem? De mim e de você. Que muitas vezes não temos coragem de andar um quarteirão sequer, um dia ou 2 da semana, para vir agradecer o que Ele fez a mim e a você. A pessoa, se Cristo fosse minimamente egoísta, como eu e você, louvado seja Deus que Ele não é, irmãos. Amém? Ele poderia, mas Ele preferiu o que? Amar eu e você. Ele preferiu amar eu e você, apesar de mim e de você. E isso é exatamente o 6º ponto que Paulo fala aqui, que é sobre se esvaziar. Leia comigo o verso 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Meus irmãos, Jesus, sendo tudo, se fez nada. Tornou-se o quê? Parte do pó. E sem motivação egoísta alguma. Ele não ganhou nada. Ele não foi beneficiado em absolutamente nada. Pelo contrário. Meus irmãos, esvaziar-se a si mesmo deveria ser o meu e o seu exercício de todo o santo dia. Sabe? Tirar de dentro de nós tudo aquilo que não vem de Deus. Meus irmãos, não se engane. Não há espaço em nosso coração para as coisas de Deus e para as coisas do mundo. Não há. Não há. E engana-se também muito quem acha que na média, acho que eu vou ser salvo sim. Acho que dá. Sabe igual a gente estudava no tempo de escola? O aluno vai lá e tira um D, grandão na prova. Falei, rapaz, agora lascou. Aí na outra prova ele se esforça e vai e tira um B. Aí a professora na média vai dar um C e tá dentro. Beleza. Né?
Aí eu faço um rolo aqui, uma falcatrua ali. Mas aí eu vou na igreja e dou o dízimo. Tudo certo. Um vai compensar o outro. Em casa, eu sou um demônio com a esposa ou com o marido, sem necessidade alguma ou por motivação equivocada que seja. Mas na igreja eu sou uma bênção, um amor de pessoa. Olha, que tem uma pessoa que os outros olham e falam: meu, se essa pessoa não vai para o céu, ninguém mais vai. Tá bom, né? Tá bom, né? Meus irmãos, o corpo de Cristo, ele é um projeto vivo. Vivo. Mas eu não sou muito de viver esse projeto, não. Sabe? Eu tenho compromisso. Não? Eu tenho compromisso. Eu tenho muitas prioridades. Não posso também querer ajudar tudo na igreja. Não dá. Não dá. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que deixar os outros servirem também. Quando acontecer algo que é legal, né, fazer, aí eu vou lá e sua camisa, me esforço e tiro um C na prova, tudo bem. Responda para mim. Aliás, responda para si mesmo. Será que o nosso interior está sendo esvaziado? Será que, deixando pela metade, quando Cristo entrar na minha vida, vai dar uma misturada mais ou menos, né? Sabe como é que é? Cristo, Ele conhece o meu interior. Verdade, Ele conhece o meu e o seu interior. E é por conhecer o meu e o seu interior que Cristo jamais reinará, onde Ele tem que dividir a sua honra, a sua glória e a sua majestade. Amém, irmãos? Não se iluda, não caia nessa mentira. Lembram? Ou o Evangelho muda tudo, ou ele não muda nada. Não existe servo mais ou menos. Se tratando de Deus, não existe servo mais ou menos. Eu estou meio salvo já. Meu irmão, ou você está salvo em Cristo Jesus, ou você não está. Pé na igreja e pé no mundo, 2 pés no mundo. Ai, pastor, é que você não conhece a minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. Nossa, se tem uma coisa que é difícil, depois do churrasco, do almoço, sair para ir para a igreja para congregar. Mas, olha, de verdade, é tão cansativo, eu chegar no trabalho no meio da semana e ter que nossa, tem culto hoje. Nossa, tem culto hoje. É tão difícil olhar para aquele irmão, aquela irmã, e nossa, eu não consigo amar esse irmão, essa irmã. Não dá. É tão difícil ajudar, é tão difícil orar, é tão difícil servir. Aí Deus pergunta para mim e para você: difícil por quê? Por que é difícil? Sabe qual é a nossa resposta? Senhor, é difícil porque é complicado porque para mim, não dá porque a gente. Percebe aonde que vai afunilar? No eu. Sempre no eu. É eu para lá, é eu para cá. Nossa, pastor, vou ter que me rebaixar e pedir perdão. Eu vou ter que recuar nessa discussão e aceitar isso calado? É isso que está me dizendo? Eu vou ter que expor mesmo e reconhecer minha mentira, reconhecer o meu pecado.
deixar meu egoísmo de lado, ceder, me humilhar, eu vou ter que me humilhar, é isso que está falando? E aqui está o 7º ponto que Paulo nos fala. Terá que se humilhar sim, irmão. Leia comigo o verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, nada disso se fazia necessário a Cristo, mas mesmo assim Ele se humilhou em favor de mim e de você. O que é? Responde para mim, o que é as mazelas que eu e você temos que encarar todo dia, comparado ao que Cristo fez aqui por mim e por você? Pensa um pouquinho. A nossa dor, a nossa dor, ela dói muito mais que a dor dos outros, é óbvio, né? E Cristo é na igreja, não. Cruz, Cristo é na igreja. Parece algo que é tão distante da gente. Às vezes o nosso senso de responsabilidade, de urgência que nos cabe, fica meio desconectado da realidade. Meus irmãos, o que Cristo fez por mim e por você foi há 2000 anos apenas. Há 500 anos atrás o Brasil era descoberto. Há 2000 anos atrás, culturas que nós conhecemos hoje já existiam. Há 500 anos atrás a reforma protestante aconteceu para que eu e você pudesse estar aqui. Em se tratando de história, isso não faz tanto tempo assim. Em se tratando de tempo de Deus, meus irmãos, isso acabou de acontecer. Foi hoje pela manhã. Entenda, nós não temos tempo. E o principal, Deus não precisa da gente, é nós. É eu e você que precisamos dele, irmãos. Vai doer? Vai. Mas se vai doer, vai com dor mesmo. Vai desgastar? Vai com desgaste mesmo, com perda, com humilhação, com tudo, mas vai, irmão, vai. Amém? Se esvazie de você e se encha de Cristo. E aqui está o 8º e último ponto que Paulo aborda nesse texto, que é esperar a recompensa de Deus. Lê comigo os versos 9 a 11. Por isso, Deus também o exaltou em soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, igreja? Meus irmãos, deixa o orgulho de lado, deixa o egoísmo de lado, abandona esse sentimento em nome de Jesus. Você vai conseguir vencer isso, eu vou conseguir vencer isso. A base para o egoísmo é o pecado do orgulho. E a ele vai vir atrelado mas tantos outros. Busque, irmão, a sabedoria que vem do alto. Busque o entendimento que vem de Deus. Essa é a base para conseguirmos lidar com a nossa vida de pecado, a fim de fazer a vontade de Deus. Não há outra forma, não há outro meio. Leia as Escrituras, venha aos cultos, ouça Deus falar com você, questione, pergunte, aprenda, não se isole, não se afaste. O afastamento do corpo, o isolamento da comunhão com os santos é uma evidência de egoísmo na minha e na sua vida. É eu. Não, irmãos, é Cristo. Amém, irmãos? É Cristo. O livro de Provérbios nos diz exatamente isso daqui. Eu gostaria de encerrar lendo esse versículo escrito pelo rei Salomão, e que fala muito ao meu e ao seu coração, para incentivar você a priorizar as coisas de Deus. Não porque Ele pode fazer por você. Servir a Deus pelo que Ele pode fazer por você, não sendo egoísta.
Não. Mas pelo que Ele já fez naquela cruz, por mim e por você. Amém? Provérbios 18:1. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não se isole, irmão. Não se isole. Nós somos um corpo vivo. Nós somos uma organização religiosa viva. Nós estamos aqui dia após dia, semana a semana, ano após ano, para fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim e para você. E não se iluda, ali fora vai tentar jogar areia em tudo. Mas se você se esvaziar de si mesmo, se render aos pés da cruz de Cristo Jesus, não importa o que você está passando, não importa o tamanho da sua aflição, o tamanho da sua dor, Cristo Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Que você tenha perda, que você tenha dor, que você passe por toda e qualquer humilhação possível, mas em nome de Jesus, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, o seu nome vai ser exaltado por Deus. Tenha créditos no céu, não busque créditos na terra. Amém? Abaixe a cabeça.